Olá, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. É de fundamental importância que continue fazendo isso. Por favor, não esqueça de dar o like e dar o seu dislike e fazer seus comentários. É fundamental para mim, para que o YouTube entenda que gerou importância, gerou expectativa e ele possa mostrar para mais pessoas. Ok, gente? Muito obrigado e assista o vídeo até o final. Se não assistir de uma vez, assista depois, mas não deixe de visualizar todo, porque você aprende conteúdo. Se você viu só pela metade, se você não gostou, mas às vezes você pode não gostar no início, mas lá pro meio tem alguma coisa que vai ser útil. Não é, com certeza, não é porque é feito por mim, não, é porque eu faço com certeza, com carinho, e a informação que eu passo, ela é o que está na Constituição, é o que é útil para você e para todos nós. Ok, gente? Então nós vamos falar hoje de competência comum da União dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Não é uma competência, vamos dizer assim, legislativa, de fazer a lei, de elaborar a lei. Mas eu diria que essa competência comum aqui dos estados, da União, dos municípios, é uma forma de cumprir a lei, de fazer cumprir a lei, de zelar pelo bem comum, de zelar pelo país, zelar pela própria legislação. O que ele diz é o seguinte, né? É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Isso é de fundamental importância, porque a lei, por exemplo, a lei nós sabemos lá no artigo 102, o guardião da nossa Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, o STF, tão evidente, tão criticado, né, e merece, a boa parte da crítica ela é merecida. O Supremo Tribunal Federal tem deixado muita dúvida, tem deixado muita dívida para com a sociedade brasileira. As decisões do STF, ultimamente, têm sido muito de forma política, isso é muito ruim. O STF é um tribunal que deve guardar os princípios constitucionais. E, infelizmente, a gente tem visto muito apadrinhamento, muito companheirismo, assim, as decisões não têm agradado a boa parte da população. Agora, é fundamental, antes de você criticar o STF, você lê o voto dos ministros. Não critique simplesmente por criticar. Ah, o STF tem que mudar tudo. Não, não precisa de acabar, fechar o STF. O STF é essencial para a nossa democracia, é essencial para nós. Não vamos querer fechar o STF, não vamos querer... Tem críticas? Tem, mas tem remédios para isso. Se o ministro do STF desrespeita, comete crime, nós temos o Senado para punir, tem o impeachment, assim como nós tiramos Dilma, tiramos Collor lá em 1992 e tiramos Dilma em 2013, 2016, 2017, 2014, a gente pode tirar um ministro do STF, basta que prove que ele cometeu o crime. Agora, fazer processo, o pedido de impeachment de um ministro, porque ele decidiu, tomou uma decisão judicial, isso não é crime. A decisão judicial não é crime. O juiz não comete crime quando decide. Ele pode decidir contrário à lei, mas é a decisão dele. Ele não tem a intenção ali de prejudicar A ou B. Quando ele decide, ele está decidindo conforme a lei, conforme os costumes, conforme a jurisprudência, conforme os precedentes. Diz que pediu o impeachment do ministro porque ele soltou um bandido que é foragido da justiça. Peraí, mas as bases processuais eu não li, então não posso dizer se o ministro agiu certo ou errado. Tem que ler o processo, né? Sem ter acesso ao processo, sem ter acesso às provas, eu não posso dizer que o juiz de Taquaritinga do Norte, seja o processo que for, que ele decidiu de forma errada. Para eu dizer se ele decidiu de forma errada, eu tenho que conhecer o que está nos autos, ler os autos. Se eu não leio os autos, eu não posso culpar o juiz se ele decidiu bem ou mal. Eu não posso, porque eu não tenho conhecimento. E pela boca do povo, não. Ah, o Supremo Tribunal Federal comete erro. Sim, comete. Mas também você tem que analisar por que ele decidiu daquela maneira, tá? Se é crime, aí sim, tem o Senado para tirar o ministro de lá. Assim como a gente pode tirar o presidente da República quando ele comete o erro, como tiramos o Collor, como tiramos a Dilma. E também agora é preciso a gente... não vou entrar em processo de impeachment, que não é o momento, mas a gente pode atentar sobre isso, né? Vamos lá, zelar, né, pela guarda da Constituição já li. Vamos lá, cuidar da saúde e assistência pública e proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Isso é muito importante. Cuidar da saúde e das pessoas com deficiência.
Porque são pessoas que elas têm uma deficiência, elas não têm condições de competir de forma igual comigo. Elas não, muitas vezes não têm acesso a uma escola adequada, elas não têm acesso ao transporte, elas não podem andar na rua como eu ando, que as calçadas, né, das ruas, nossas ruas, nenhuma cidade no Brasil tem uma cidade que respeita o transeunte, que respeita o cidadão, porque as calçadas são feitas todas mal feitas, todas contrárias, todas as calçadas da maioria das cidades brasileiras são contrárias à lei. Que a calçada não é do dono da casa, a calçada é do cidadão, porque a rua ficou para o trânsito de carro, né? E a calçada é para o cidadão andar. Então não é do dono da casa, né? Até a gente, mas infelizmente tem uma legislação há anos, né, para ser votada no Congresso Nacional sobre a questão do disciplinamento das calçadas, mas tem um lobby muito forte, o desinteresse dos políticos que eles não aprovam de jeito nenhum. Mas já era tempo nossos governantes no futuro elaborar uma lei nacional para disciplinar a questão do calçamento das cidades, porque infelizmente é uma vergonha. Você não pode, eu não posso andar nas cidades, porque o idoso não tem espaço, o portador de deficiência, com uma cadeira de roda numa cidade como Santa Cruz, ele está louco, morto, ele não pode andar, porque não tem um espaço para ele, entendeu? E eu acho que 95% das cidades no Brasil não atendem a esse absurdo, que é um direito nosso ter uma calçada decente para a gente andar, para a gente caminhar, infelizmente não tem, né? Aqui em Santa Cruz falta muita área de lazer, né? É uma crítica que a aula de lazer aqui falta muito, para andar, para a gente fazer curso. Tem um parquezinho que é desse tamanho, ele é muito pequeno, aí você dá uma volta nele, quando você dá 10 voltas já está tonto, né? Não vou fazendo crítica não, mas infelizmente, assim, fizeram um parque, tem um parque, né? Tem, você vai lá, começa a andar, em 10 voltas você está tonto, porque você girou em torno de si mesmo durante, né? Vamos deixar para lá. Cuidar da saúde, proteger os documentos e outros bens de valor histórico, artístico, cultural e monumentos e as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Isso é de fundamental importância, porque a gente tem que preservar, né, a questão da paisagem. Eu fico triste, muitas coisas, né? Não é saudosismo, não. É uma realidade, porque está na lei, né? Muita coisa que existia em Taquaritinga, no meu tempo de criança, hoje não existe mais. Quer dizer, roubaram de mim o direito de ter a paisagem que eu queria ter, né? Isso vem através de quê? Construções irregulares, através de outros monumentos que não tem nada a ver. Lá numa serra, põe lá assim, Hollywood, né? Não tem nada a ver, como se fosse, né? Tá bom, deixa pra lá. Eles desfiguram, transformam a paisagem, a riqueza. Isso é um direito, né? O paisagismo é um direito nosso e que está na Constituição. A gente devia ter mais cuidado. A administração, principalmente a administração municipal, devia ter mais cuidado com a questão do paisagismo, né? Que infelizmente na maioria das cidades brasileiras não é levado a sério. Impedir a evasão da destruição da descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Isso é fundamental. Eu vejo, sem crítica, né, sem entrar no mérito, tem muitas obras públicas que foram feitas lá nos anos 40, nos anos 50, e as pessoas modificaram, alteraram a sua configuração arquitetônica, faz reforma, põe piso novo e descaracteriza. Você diz, poxa, essa igreja, esse clube foi fundado em 1940. Aí você vai lá, acha um azulejo, uma porcelana de 2023, né, de 2022. Então, é muito comum no Brasil descaracterizar as obras, né, históricas, as praças. Todo ano os prefeitos modificam as praças, né, para dizer que estão trabalhando. Isso é muito ruim porque muda a configuração, né, a lembrança que você tem, né? Você vê, por exemplo, Gravatá do Ibiapina, que é um local, uma vila que temos aqui, foi fundado pelo padre Ibiapina, tem todo um casario antigo. Você for hoje, você não acha mais uma casa do jeito que foi em 1860, 1940, 1930, porque numa cidade que não era para ter um prédio de 2 andares, tenha de 3, 4 andares. Taquaritinga do Norte, a parte histórica de Taquaritinga foi totalmente desfigurada. Isso não é crítica, tá, gente? Porque foi feito talvez através da ignorância, as pessoas não sabem. Tem prédio de 5, 6, 8 andares. Quer dizer, uma cidade que era para ter um documento, uma história, um casario histórico, não tem mais. Foi totalmente desfigurado. É triste, porque quem nasceu em Taquaritinga do Norte, saiu, ficou 40, 50 anos fora, quando chega, vai mostrar para o filho, para o neto,
como era Taquaritinga do seu tempo, chega não acha mais nada, porque, porque não posso perder uma oportunidade, esse terreno se valorizou. O cara pálido valoriza, em que adianta valorizar economicamente, mas se você acabou com a história, né? É muito triste, a gente tem que pensar nisso. Cidades na Europa, a França, se você for na França, na Inglaterra, você vai achar a ponte construída pelos romanos. E até hoje os ingleses, os franceses não a derrubaram. Por que só no Brasil que se derruba a obra? Para dar a expansão do bairro, como no Rio de Janeiro, desfigurar toda a cidade do Rio de Janeiro, né? Todo o patrimônio histórico do Rio de Janeiro foi totalmente, uns foram até enterrados, né? Muitas vezes agora quando tem obras, eles encontram cemitérios que era de escravos, enfim, várias obras estão subterrâneas no Rio de Janeiro porque não tinham respeito. E saiu aterrando, cobrindo e construindo coisas novas no lugar. Isso é uma falta de respeito, falta de sentimento e prejudica a história. Então, é obrigação a Constituição ter isso, porque realmente proteger os monumentos históricos, as paisagens, é muito rico para a gente, porque está na nossa lembrança, né, a gente guarda aquilo, né? E quando a gente, daqui a 20, 30 anos, a gente quer rever de novo e não pode, porque o poder econômico, a ganância, né, despatrimonializou, né, tiraram aquela visão, tiraram aquela paisagem. É como se a Serra do Pará, né, que eu tenho tanta amor pela Serra do Pará, porque lá onde eu nasci, no meu sítio Serra dos Bois, para onde a gente se vira, a gente está vendo a Serra do Pará na frente. É como se fosse um ponto cardeal, um ponto de orientação, né? Então aí chegar hoje em Serra dos Bois e alguém for lá e na Serra do Pará e arrancar a Serra do Pará, eu vou ficar pobre, porque eu não vou mais ter aquela grandeza da Serra do Pará, aquele gigantismo. Porque meu sonho é conhecer o Pará só para vir na Serra, porque é a serra que eu conheço desde quando era criança, mas fica muito longe, né? E eu não conheço ainda a Serra do Pará. Então um dia eu vou no Pará só, agora antes que atire de lá, né? Porque se tirar a Serra do Pará, tira um pedaço da minha vida, né? Porque eu nasci e me criei vendo e matando saudade da Serra do Pará. Então é fundamental essa cultura, a guardar os monumentos, guardar os prédios antigos, as montanhas, as serras e assim sucessivamente, né? Proteger o meio ambiente, né, e combater a poluição de qualquer forma. Isso é fundamental. Hoje em dia o meio ambiente é vida. Né? Acho que já tem mais que provas científicas, não é mais Antônio que está falando, mas as provas ciências já dizem que a poluição, o desmatamento só causa prejuízo, né? Só traz doença, só traz pobreza, só traz mais seca. Então é fundamental a gente vê que vocês vejam aqui que não são legislações, né, competências legislativas, mas são competências de preservação, de conservação da natureza de um modo geral. Então os estados, os municípios e a União são responsáveis ou corresponsáveis por a guarda, né, dos patrimônios, dos documentos, das montanhas, porque das paisagens, porque são valores, né, históricos, valores econômicos, sociais que a gente precisa para viver de forma feliz, né? Promover. Sim, essa aqui é outra coisa importante, né? Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Isso é fundamental, né? Os municípios têm que ter essa preocupação, de saneamento básico, de encontrar um jeito de todo mundo ter acesso a uma casa. Eu sempre falo, dê uma casa a uma família que ela é feliz. Agora, com todo respeito, né? As pessoas que precisam de aluguel, viver de aluguel ou invadindo propriedade alheia para fazer um barraco para guardar a sua família, essa pessoa nunca está feliz, ela não está sendo respeitada, porque nós estamos agredindo a dignidade da pessoa humana. É fundamental que o Estado, os municípios e a União estejam juntas, né, em construção. Antônio, o governo, a Caixa Econômica financia, mas nunca deu certo. O sistema financeiro brasileiro nunca atendeu a necessidade e nem vai atender, porque há politicagem, há desonestidade em tudo. Em qualquer município. A Caixa Econômica vai financiar uma vila em Taquaritinga do Norte. Só vai receber casa quem não precisa. Essa é uma realidade. Isso não é denúncia não, mas é prática. Só recebe casa quem não precisa. Muita gente nessas cidades do interior aí tem casa e recebe aluguel, porque ela ganha uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal e ela tem uma casa e já aluga outra, porque a maioria das pessoas da cidade do interior não tem uma coisa chamada RGI, Registro
Geral de Imóveis. Então ele tem filas de casas e recebe casa do Sistema Financeiro da Habitação, porque os apadrinhamentos, os prefeitos, os vereadores têm um grupinho deles. Infelizmente, é o que mais acontece. Não é uma denúncia, eu não tenho prova disso, mas eu tenho certeza que isso acontece constantemente. Não estou dizendo em qual cidade, como funciona. Não, não é isso, eu não estou dizendo. Agora, infelizmente, porque o Sistema Financeiro de Habitação não atende às necessidades do povo brasileiro. E disso eu tenho certeza, porque o Sistema Financeiro de Habitação foi criado lá em 1964, acho que por Castelo Branco, e até hoje virou o BNDES, né? Eu acho que o Sistema Financeiro foi incorporado ao sistema, mas até hoje o FGTS é criado para isso, mas o FGTS remunera mal o trabalhador, mas só remunera bem o construtor, né? Que ele pega recursos para construir prédios e prédios e vender a preços exorbitantes, e quem paga isso é o pobre que não tem acesso à moradia. E é uma obrigação do Estado dar moradia, conceder meios para que o povo tenha moradia adequada. É obviamente que uma coisa ligada à outra, né? É combater as causas da pobreza. O que é a causa da pobreza? A causa da pobreza é falta de moradia, falta de emprego, falta de educação, né? Está lá no artigo 3º, né, da Constituição. Eu falei, a Constituição tem que ver como um todo. De fato é, mas está a norma programática, o futuro, criar uma sociedade justa, livre e solidária, né? Erradicar a pobreza. Isso é um programa de governo, né? Não é mudar a Constituição, ao meu modo, basta cumprir o que está na Constituição. Se os governantes cumprissem a Constituição, não precisava de alterar a Constituição. A Constituição foi alterada mais de 120 vezes, né? Porque os governos acham que a Constituição atende a eles. Não, eles têm que atender à Constituição. Né? E uma delas está aqui, né? Acompanhar, né? Combater as causas da pobreza. O que são as causas da pobreza? O desemprego, a falta de escola, a falta de creche. Nenhuma cidade do Brasil consegue adequar o sistema de creche, né? Falta de transporte público, porque não tem transporte público, as pessoas têm que ir com muita dificuldade se locomover de um lugar para outro. Tudo isso é competência dos municípios, dos estados e da União. Antônio, dá para fazer no governo? Não dá para fazer no governo. É preciso diversos governos, um projeto para 4, 5, 6 governos para frente. A gente tem que acabar com essa política do disse-me-disse, como nós estamos aqui, né, brigando, só tentando agredir um ao outro, porque a gente não tem assim, vamos criar um programa, né, diminuir, por exemplo, o número de pessoas que não têm moradia. É um programa para vários governos. Pode ser do PT, do MDB, do PSDB. Eu vou até, se eu copiar o nosso querido Falcão, que ele fala, pessoal do PSDB, PT, né? De todos os partidos. Eles só vão criar vergonha quando se unirem com um projeto. Né? Cria-se um projeto a longo prazo e vai se construindo. Não agora, porque o que acontece? Vou citar um exemplo. O presidente Lula faz um projeto, vem Dilma e desmancha. Aí vem o Temer, desmancha o que Dilma fez. Aí vem o Bolsonaro, desmancha o que Temer fez, desmancha o que fez Dilma, desmancha o que fez Lula, que Lula desmanchou o que fez a FHC. E assim sucessivamente. Infelizmente, isso é um atraso no nosso país. Os programas de governo têm que ser feitos para frente, para longo prazo, como diz o artigo 3º da Constituição, erradicar a pobreza. Né? E construir uma sociedade justa, livre e solidária. A gente só vai construir uma sociedade justa, livre e solidária quando acabarmos com a pobreza. Né? Porque com a pobreza, o que uma pessoa que não tem onde morar, não tem trabalho, vai fazer? Ela não pode fazer nada, ela está morta, né? Está excluída da sociedade. Infelizmente, é isso que acontece. Ok, gente? Me alonguei um pouco, mas é preciso, né? A gente ter esse debate, ter esse papo. No próximo vídeo eu vou tratar do artigo 24, que trata de competência da União aos Estados, né? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, ou seja, quando os Estados, a União e os municípios legislam entre eles, né? Isso aí é o próximo vídeo que eu vou fazer, dando um conhecimento para vocês. Ok? Muito obrigado e até a próxima. De hoje me alonguei, mas vale a pena. Acho que o assunto foi bem interessante.